No vídeo de hoje, nós vamos ver alguns mitos sobre o gerenciamento da manutenção. Então, vamos começar? O primeiro mito do gerenciamento de manutenção é que a manutenção preditiva, ou seja, a metodologia de manutenção preditiva, tem um alto custo. Na verdade, isso é mentira. Talvez alguns testes que você precisa fazer, ou dependendo do ramo da sua empresa, isso pode ser verdade. Mas existem muitas técnicas básicas de manutenção preditiva que não têm tanto custo. Por exemplo, análise térmica dos equipamentos. Isso não tem alto custo. Basicamente, com 15 mil você consegue comprar um aparelho, gasta mais um pouquinho, digamos uns R$500 para treinar um técnico seu e está tudo certo. Mas tem algumas coisas que exigem grandes investimentos em tecnologia. Dependendo da abrangência que você desejar, realmente vai custar um pouco mais caro. Mas no geral, por exemplo, análise de óleo de transformador não é caro. Uma análise de óleo para um transformador, ou você vai coletar óleo, mandar para uma empresa para fazer análise, você vai gastar o quê? Eu acho que uns 200, 300 reais quanto muito, dependendo dos testes. Se você fazer alguns testes mais avançados, eu acredito que pode chegar em 800 reais. Mas, basicamente, você vai fazer isso, na maioria das vezes, uma vez por ano. Então, acaba não saindo muito. A não ser, por exemplo, que na sua empresa tiver 200 transformadores a óleo. Aí sim, você faz aí 200 vezes 500, você vai ter um valor por ano. Mas mesmo assim, não é um custo alto. E hoje em dia também nós temos sensores IoT, na internet das coisas, que mede, faz análise de vibração, temperatura. Tem toda uma plataforma com inteligência artificial e aprendizagem de máquina para monitorar seus ativos. Isso não custa tão caro. Pelo seguinte caso, você vai estar basicamente alugando esses sensores e a empresa vai te dar todo o suporte, todo o software para você estar monitorando seus equipamentos. Então não tem um alto custo inicial. Logicamente você vai gastar, mas não é um valor astronômico como se você fosse comprar os sensores, montar todo o seu processo, toda a sua estrutura. As empresas normalmente já têm pronta. Basicamente você só chega com o sensor, cola o sensor no equipamento, cadastra e já vai estar usando na plataforma, vai estar conseguindo monitorar a temperatura e a vibração. Como eu já mencionei, um termovisor custa mais ou menos uns 15 mil, então não é caro. Sem contar que a análise termográfica numa empresa, você vai começar a pegar vários problemas, vários defeitos, com uma simples avaliação termográfica. Resumindo, a manutenção preditiva, dependendo do caso, tem um alto custo, mas isso não é verdade e no início você consegue utilizar muitas ferramentas e metodologias fáceis, que são da manutenção preditiva e que têm baixo custo. O próximo mito do gerenciamento da manutenção é que a manutenção preditiva é difícil de implementar. Não é. Mais uma vez, logicamente, talvez dependendo da sua empresa, tem alguns testes, algumas coisas difíceis para você conseguir implementar, testar e fazer. Mas a realidade não é essa. Na maioria das empresas, a manutenção preditiva se replica facilmente. O que você faz no equipamento, você consegue fazer em outros. Talvez uns testes a mais, uns testes a menos, mas você consegue. Se você consegue criar um plano de lubrificação, um plano de termografia e análise de vibração, você já está fazendo manutenção preditiva. E isso não é difícil de criar. Talvez o que vai ser mais difícil de você implementar é a análise de vibração, que já tem que ter uma pessoa que entende de vibração um pouco mais, sabe interpretar os dados, mas existem empresas terceirizadas que, como eu mencionei já em aulas passadas, você contrata, faz a alocação dos sensores dessa empresa, sensores IoT, na internet das coisas, e esses sensores você só fixa no equipamento, a empresa já tem uma plataforma toda integrada para você utilizar e começar a monitorar seus ativos. E também, na manutenção preditiva, você não precisa abraçar o mundo, pegar a manutenção preditiva e querer aplicar de uma vez em toda a sua empresa. Você pode começar por projetos pilotos, ou seja, pegar o menor setor da sua empresa e começar a fazer a manutenção preditiva. Aos poucos você vai replicando e vai seguindo até conseguir atingir toda a empresa. Por exemplo, uma coisa simples da manutenção preditiva é a análise de óleo. Não é difícil. De um jeito ou do outro você vai ter que contratar uma empresa terceirizada, porque não vai compensar você comprar vários tipos de equipamentos só para fazer análise de óleo talvez uma vez por ano. E a análise de óleo não tem um custo alto.
você colhe o óleo de um transformador, por exemplo, manda para análise, você vai gastar em média de 200, 300 reais por análise. Talvez um pouco mais, dependendo dos testes que você vai fazer. Análise termográfica também não é difícil, pega vários problemas, é fácil de implementar, fácil de testar. Análise de vibração é um pouco mais difícil, mas você pode terceirizar. E também existem muitas outras técnicas preditivas, dependendo do que você deseja. Mas tem uma coisa em mente, existem cursos, treinamentos, empresas terceirizadas, então acaba se tornando fácil. Outra coisa também que é um mito no gerenciamento de manutenção é que os meus equipamentos de medição são muito antigos para poder utilizar e melhorar a manutenção preditiva, por exemplo, aplicar técnicas avançadas de manutenção. Isso não é verdade. Só para você ver. Está vendo essa imagem aqui? Uma imagem termográfica aqui que você está vendo? Ó, tanto a câmera termográfica é antiga quanto esses painéis. Está vendo como esses disjuntores aqui são antigos, são velhos, não é uma instalação perfeita? Mas aqui estamos aplicando uma técnica de manutenção preditiva que estamos pegando aqui, por mais antiga que seja essa câmera de análise termográfica aqui, estamos pegando um aquecimento e um cabo aqui do disjuntor. Então não importa se os seus equipamentos sejam de análise preditiva sejam velhos, você pode usar logicamente, talvez você vai trocar depois, vai comprar outros melhores, mas você já pode iniciar. Ah, mas a minha instalação é antiga, não é boa o suficiente. Aí que você tem que fazer. Uma instalação nova é mais difícil de dar problemas do que uma instalação antiga. Imagine vários equipamentos, painéis, conforme dessa foto aqui da direita que temos aqui, já são velhos, não são bons aqui, estão todos padronizados, enfim. Só o fato de você fazer análise termográfica aqui, você vai pegar vários defeitos nesses painéis antigos aqui. Então, o fato dos equipamentos ser simples, o equipamento ser velho, não impede de você utilizar práticas avançadas de manutenção. Na verdade, aí que você tem que usar para evitar falhas no seu equipamento, evitar manutenções corretivas. Outro mito na manutenção é que equipamentos novos não precisam de manutenção. Lógico que precisa. Prova disso. Compre um automóvel novo ou uma moto nova. Com certeza você vai ganhar a garantia no veículo tantos anos, só que nesse tempo você é obrigado a levar o seu veículo para fazer manutenção. Então aqui eu não preciso nem discutir em relação aos equipamentos da sua fábrica. Se os equipamentos são novos, da mesma forma esses equipamentos têm que entrar nos planos de manutenção preventiva e planos de manutenção preditiva e assim por diante. Equipamento novo não é desculpa para não fazer manutenção. Outro mito no gerenciamento de manutenção é que contratar pessoas ou serviços terceiros não é bom. Isso é um mito, não é verdade. Talvez a melhor coisa que você tem em algum momento vai ser contratar um especialista terceiro. Outra coisa, já existem empresas que têm, por exemplo, o gerente de manutenção e o supervisor, que são contratados, né, que são CLT, mas o resto da equipe, todos os funcionários de manutenção, são terceirizados. Há empresas que já trabalham dessa forma. Então, se existe empresas que trabalham dessa forma, então, logicamente, é bom, eles conseguiram achar uma vantagem nisso. Também, é melhor você ficar sofrendo, fazendo atividades que talvez seus técnicos não conseguem fazer, não tem conhecimento ainda, ou é melhor contratar uma pessoa terceira, uma empresa, uma pessoa específica. Outra coisa também, você talvez não consegue contratar mais funcionários para a sua equipe, e sempre que algum fica doente, ou que precisa faltar, ou nas férias, você fica com a equipe desfalcada, fica sobrando muitos serviços para os outros e assim por diante. Então é melhor você ficar sofrendo assim, ou fazer um contrato com uma empresa terceirizada para quando você precisar de algum suporte, chamar essa empresa. Ou quando você precisar de um serviço especial que exige alguma especialidade, você tem uma pessoa. Eu já fiz muito isso, tinha minha equipe de manutenção, mas da mesma forma eu tinha um contrato com uma empresa terceirizada, que no caso pagava por hora de trabalho. Se eu ficasse com o contrato, digamos, 10 anos e não chamasse ninguém, eu não ia pagar nada. Mas quando eu precisava de um técnico terceiro, independente se fosse eletricista, mecânico, alguma outra especialidade, eu sempre tinha essa pessoa para me dar suporte. Acabava cobrindo minha equipe quando alguém precisava sair, quando alguém pegava as férias, quando alguém ficava doente,
ou quando existia uma demanda muito grande de serviços que eu precisava de mais gente na minha equipe. Então, contratar serviços terceiros é um mito que não é bom, na verdade é bom, e em um momento você vai usar para ajudar a sua equipe e a sua empresa a melhorar a manutenção. Treinamento para operadores são desnecessários. Isso é a conversa mais fiada que existe no mundo. E o pensamento mais, sei lá, antigo ou idiota que se possa ter. Pense da seguinte forma: quem que são as pessoas que trabalham nos seus equipamentos? Pegue essa máquina que você está vendo na foto, essa colhedeira aqui. Eu não sei bem de que marca que é, não está aí, mas talvez seja da Kaiser, não sei. Mas o fato é que uma colheitadeira dessa vale, sei lá, mais de R$1 milhão. Talvez eu acho que chega a 5 milhões, se eu não me engano, dependendo da colhedeira. Então, vamos pegar 5 milhões. Imagine você pegar esse ativo de 5 milhões e soltar na mão de uma pessoa para utilizar no dia a dia que não sabe de nada. Então, que vai acabar estragando esse equipamento, batendo. Como por exemplo, esse equipamento aqui tem, basicamente, ele tem muitas funções automáticas, digital, enfim. Se você conhece, teve a oportunidade de entrar numa máquina dessa, você vai ver como é incrivelmente tecnológica, deixando, por exemplo, os carros de hoje em dia, que as pessoas ficam se achando, Hilux da última geração, não sei o quê, deixando para trás em vários anos. Existem, na verdade, já máquinas desse tipo que trabalham, que são quase que 100% autônomas, né, automáticas. Fazem todo o serviço na plantação. Então, você precisa treinar as pessoas que utilizam esse equipamento para fazerem bem o serviço e entenderem do equipamento, trabalhar da melhor qualidade possível, para que evite estragar esse equipamento, mexer no que não deve, assim por diante. Estamos falando desse equipamento específico, mas isso vale para qualquer equipamento nas indústrias, enfim. Até eu recomendo, se for possível, por exemplo, de ano em ano, você treinar os operadores dos equipamentos. Mesmo que seja meio repetitivo, mas ajuda que eles se focalizem nas suas atividades, melhorem no dia a dia cada vez mais e ajudem a cuidar do seu equipamento. Vai chegar em um caso que, dependendo do que acontecer, em vez de ele ficar chamando manutenção para resolver coisas pequenas, ou para manutenção chegar, já aconteceu comigo, de chamar eu ou uma equipe minha, sair no meio da noite, chegar lá na empresa para só apertar um botão. Em vez de acontecer isso, o seu próprio operador vai conseguir resolver esses problemas. Outro mito de gerenciamento de manutenção é que o plano de manutenção não precisa ser atualizado. Mentira, isso você sempre vai ter que atualizar. Logicamente você não vai fazer todo dia, toda semana, mas em algum momento você vai ter que atualizar. Imagine as seguintes situações, as seguintes perguntas. Digamos que você concorda, o plano de manutenção depois de ser feito não precisa ser atualizado. Tá. Então nunca muda os equipamentos da sua indústria? Nunca são instalados novos equipamentos? As instalações sempre são as mesmas? Os equipamentos nunca ficam velhos? Nunca é desativado algum equipamento? Seu plano engloba todas as manutenções necessárias e possíveis? A manutenção sua é boa o suficiente e consegue prever problemas em todos os equipamentos? Se você respondeu sim para todas as perguntas, parabéns então. Então, nesse caso, você não precisa atualizar seu plano de manutenção. Mas caso, em algumas dessas perguntas aqui, você respondeu que não, então, com certeza, você vai ter que atualizar seu plano de manutenção. Mais um mito de gerenciamento de manutenção eu não preciso treinar meus funcionários. Tá bom, não precisa. Não precisa se você quiser ter um péssimo time e com alta rotatividade. E os motivos para você treinar seu pessoal de manutenção? Por que você precisa treinar? Você vai precisar treinar seus funcionários, sua equipe de manutenção, quando chegar novos equipamentos. Você vai precisar treinar para melhorar a eficiência da equipe, aumentar a qualidade da equipe nos atendimentos, em fazer os planos de manutenção, em entender sobre os equipamentos e conseguir resolver falhas. Vai ter que treinar sua equipe para aumentar a segurança, para a equipe se adaptar às mudanças, talvez mudou os equipamentos, mudou o setor, mudou a liderança da empresa, assim por diante. Você vai ter que treinar seus funcionários para aumentar as competências. Imagine que você tem um eletricista, só faz serviços elétricos.
Você prefere esse funcionário ou essa pessoa que, além de fazer serviços elétricos, entende de automação? Ou entende como operar um termovisor para fazer análise térmica na sua empresa? Então, qual que é melhor? Eu prefiro a segunda opção, ter um eletricista, mas que tem outras habilidades também. Aumentar a satisfação dos funcionários. Tem muitas pessoas nas empresas que acabam pedem demissão por vários motivos, mas um desses motivos é porque as pessoas estão insatisfeitas, o funcionário não recebe conhecimento, não recebe treinamento, enfim, então ele pensa, por que eu vou ficar nessa empresa se o meu outro amigo, meu outro conhecido trabalha numa empresa que ganha a mesma coisa, só que dá diversos tipos de treinamento e especialidades. Então, basicamente, você vai perder esse funcionário. E redução de custos. Talvez em algumas atividades, em vez de você contratar empresas terceirizadas, você pode treinar sua equipe. Também outro exemplo de redução de custo. Se a sua equipe não sabe mexer bem o equipamento, ele vai perder tempo para tentar achar falha. Talvez, em vez de achar falha, vai acabar causando outros problemas. Então, são todos esses motivos aqui a prova de que você precisa treinar sua equipe. Outro mito de gerenciamento de manutenção é que graxas automotivas e industriais são as mesmas coisas. Não são. A composição básica da graxa, né, que é o óleo espessante, sabão, aditivos e a função de lubrificar são iguais. O restante pode conter grandes diferenças. Então, para isso, por exemplo, o rolamento é um tipo de graxa, mancal é outro tipo de graxa. Para lugares mais frios, por exemplo, nas câmaras frias de frigorífico ou países frios, você tem um tipo de graxa para os equipamentos. Em lugares com calor e em locais quentes na indústria, você tem outro tipo de graxa. Por exemplo, tem motores elétricos que ele é normal esquentar até 130 graus. Mas a maioria das graxas são para aguentar 90 graus. Então, o que vai acontecer se você aplicar uma graxa que aguenta até 90 graus em um motor que esquenta até 130? Basicamente, a graxa vai se transformar em líquido, vai sair do rolamento, o rolamento vai esquentar, vai quebrar e vai danificar seu motor. Também existem graxas para cargas pesadas, cargas leves. Também existem graxas com nível alimentício que são utilizadas em indústrias. Ou seja, a graxa em si é um contaminante na indústria de alimentos, mas tem algumas graxas específicas que, se entrar em contato com o alimento em pouca quantidade, não vai fazer mal nenhum. Ela tem nível alimentício e assim por diante. Então as graxas não são iguais. O fato de existir graxa branca, graxa azul, graxa vermelha, não é que tem essa cor para bonito, para ficar tudo coloridinho, etc. É porque a graxa azul é para um propósito, graxa branca para outro, graxa vermelha para outro e assim por diante. Outro mito na manutenção é que a manutenção industrial é responsabilidade apenas dos profissionais desse setor. Mentira! Basicamente, você tem os operadores de equipamentos que utilizam esses equipamentos e são os primeiros a notar sinais de problemas. Então, esses também são responsáveis pela manutenção. Inclusive, se você treinar bem essas pessoas aqui, você pode evitar muita dor de cabeça com manutenção. Os gestores e supervisores, tanto do setor de manutenção quanto dos outros setores, também são responsáveis pela manutenção, pelo planejamento, definição de prioridades. Se a equipe de manutenção precisa fazer uma manutenção em um equipamento, então vai conversar com esses supervisores para ver o melhor momento de desativar esse equipamento e assim por diante. Engenheiros e projetistas que projetam componentes, projetam instalações, então também são responsáveis pela manutenção. Imagine que um projetista faça uma estrutura lá para um equipamento que dificulte depois a pessoa técnica de manutenção fazer a correção desses equipamentos, fazer manutenção. Então, com certeza, engenheiros eletricistas, projetistas e assim por diante são responsáveis. Também a equipe de segurança e qualidade, que garante que as atividades de manutenção sejam realizadas de forma segura, minimizando riscos e acidentes com os funcionários. E também o RH, os recursos humanos, que são responsáveis por treinamento e capacitação dessas pessoas. Então, a manutenção industrial não é responsabilidade só dos técnicos de manutenção,
nós temos todas essas pessoas aqui e outras, dependendo da empresa, que são responsáveis pela manutenção. Logicamente, a equipe de manutenção é que vai fazer manutenção do equipamento, mas todas essas outras aqui estão envolvidas no processo.